Olá, como eliminar tribos ou ramos, como a gente chama, em S ou Z? Isso é uma coisa que a gente vai ter em pilares com muitas barras. Então, o que são essas barras adicionais que impedem a flambagem do sistema intermediário? São SN4 aqui, ó. Tá? Primeiro, então, qual que é a função deles? A maioria dos vergalhões de um pilar do domínio 4, e todos, né, de um pilar do domínio 5, tem que suportar compressão pesada, ok? Tá? E qualquer barra comprimida tem que resistir flambagem. Efeito de régua, exatamente o que aconteceu aqui, ó. Ocorreu uma carga muito pesada, não houve aderência adequada entre o vergalhão e o concreto, e depois o pilar arrebentou, né, com certeza tudo junto, mas o vergalhão saltou para fora, ok? Por quê? Porque o vergalhão não tinha uma ancoragem adequada, ok? Então qualquer barra deve ser conferida contra essa flambagem justamente por causa disso. Tá? E como o vídeo pede isso, se tivesse uma barra de ferro ligando esse lado esquerdo e esse lado direito, não teria acontecido isso. Ok? Tá? Eu teria resistido isso no caso, tá? Mas teria dificultado, teria que tocar uma carga maior para isso acontecer. Ok? Tá? E os extremos S ou C ancoram na parte interna do concreto. Okay? Tá? Então a estrutura só vai falhar se for toda a peça junto, não tem risco do vergalhão falhar antes. Ok? Essa é a função dessa barrinha aqui. Tá? Que se eu tenho estribos cada 15, essa barrinha também tem que ser cada 15, com o mesmo padrão. Só um exemplo. Tá? Bom, a questão é como que a gente pode evitar essa flambagem? Tá? Existe como, né? E a resposta é sim. Tá? A NBR 18 considera o quê? Primeiro, que todo vergalhão em uma quina, tá? E todo vergalhão a até 20 diâmetros da quina, aqui 20 diâmetros do estribo, não 20 diâmetros, 20 diâmetros do estribo, não precisa um travamento. Então, se eu tenho um estribo com uma quina aqui, ó, ok? Sempre quina de estribo que vai contar, ok? Até 20 diâmetros, geralmente estribo de 5, então qualquer barra a 10 centímetros da quina está naturalmente travada por aquela quina, ok? Então isso que a gente primeiro tem na NBR 618. Só que entra outra questão, passou disso, requer esses grampos. Tá? A gente não tem uma regra específica de tratamento geral como que deve ser no caso onde digamos, o grampo aqui, se ele também vai ter área de influência de diâmetros de 2 barras ou se serve para cada barra, ok? Tá? E daí só fala que deve haver estribos suplementares, que é justamente esses ramos aqui, certo? Bom, agora outra questão. Esse pilar aqui, ó, então eu peguei um pilar, coloquei 8 ferros nele, tá? Um pilar de 20 por 35, coloquei 8 ferros nele, tá? E esse pilar aqui vai precisar de estribos em S. Por quê? Porque se eu for colocar as barras igualmente espaçadas, esse círculo laranja não precisa, as barras ficaram para fora, então elas precisam, ok? Tá? Agora, se eu colocasse as barras mais próximas, que eu poderia fazer inclusive com 12, o pilar que tivesse 12 barras, ainda seria possível fazer isso, ok? Tá? Ou seja, uma barra, digamos aqui, 4 centímetros para o lado, colocasse uma barra, mais 4 centímetros, colocasse outra barra, ficaria tudo dentro dos 10 centímetros ainda, e mesmo um pilar com 12 ferros, não precisa de nenhum grampo, só não teria armadura igualmente distribuída. Isso, na verdade, até aumenta um pouco a resistência, então não é um problema da estrutura. Tá? É só uma questão que é padrão de detalhamento de software, porque o software fala assim, é o padrão, espaçamento igual, ok? Tá? Mas não existe necessidade real desse espaçamento aqui ser igual. Desde que eu não tenha mais que 35 centímetros entre uma barra e outra, não tem problema aqui, tá? A gente dentro da norma, ainda assim, tranquilamente, pode trabalhar com várias barras próximas, aqui no caso, 12 ferros no pilar aqui, e não precisar de nenhum grampo, tá? Então, o primeiro método é esse. Coloca todas as barras próximas quinas, não igualmente espaçadas. Outro método que a gente pode aplicar, que combina basicamente essa questão de colocar todo o aço nas quinas, é o quê? Aumentar o diâmetro, ok? Tá? Então, outro método possível, ok? Tá? É aumentar a armadura, ok? Usa um diâmetro maior de barra, ok? Ah, mas o vergalhão de 16 é muito caro. Não, por quilo não. A partir do 12,5 é o mais barato que tem, ok? Você quer um vergalhão caro, vergalhão de 10 ou menos. Esses são caros por quilo, ok? Tá? Entre a questão que quando aumenta o diâmetro reduz a quantidade de barras, então compensa esse custo. Tá? Então a imagem abaixo, né, a gente está apresentando dois pilares aqui, então esse pilar aqui, tá? Mas olha a diferença que a gente tem. Então, esse pilar aqui tem 10 ferros de 10, esse tem 4 de 16. Peso 6,17, 6,3. Tá? Qual que, digamos, tem mais peso? Tecnicamente, esse aqui tem 150 gramas a mais na armadura longitudinal. Só que, por causa do estribo e desse ramo intermediário aqui, ó, que tem que ser cada 12 centímetros, é mais 1,8 kg por metro.
ok? Tá? Então, aumentou quase 30% aqui no peso. Mas esse pilar aqui, ó, primeira coisa, a gente tem que trabalhar com no máximo 12 diâmetros da barra principal para gerar um travamento adequado também. Esse pilar aqui com 4 ferros 16 pode ser cada 19 centímetros os estribos, não precisa ser cada 12, pode ser cada 19. Ok? E o que vai acontecer? 6,3, ok, aumentou 150 gramas, mas o peso dos estribos reduziu para menos da metade. Ok? Total 7,97 kg por metro, total 7,21 kg por metro. Só aqui a gente já tem o que? Uma vantagem, 760 gramas por metro. Só que a questão é, 1 kg de vergalhão de 16 é mais barato que 1 kg de vergalhão de 5 e é mais barato que 1 kg de vergalhão de 10. Ok, na verdade, quanto menor o diâmetro, mais barato é. Tá? Então, o que vai acontecer é que essa diferença aqui, ó, é 660 gramas, na verdade, digamos, no custo efetivo, é mais que R$1, é mais que 1 kg por metro. Por quê? Justamente porque a questão é que economiza no diâmetro vergalhão. Um ferro de 16 é mais barato que um ferro de 10 por quilo, ok? Uma tonelada de ferro de 16 é mais barato que uma tonelada de ferro de 10. A gente está comparando quilo aqui, a gente está comparando peso, a gente está comparando custo por barra, mas de qualquer maneira teria a mesma economia, tá? Economia estimada, se eu fizer só essa mudança aqui, vai ser R$50 por pilar por andar. É muita coisa? Não, tá? Se eu pensar um pilar, ok, R$50 não é muita coisa. Mas daí eu penso que, mas eu tenho uma obra, ela tem 40 pilares, tá? E no caso que eu aplicar isso aqui, sai 10 pilares da obra, eu estou falando R$500 por andar. A obra tem 4 pavimentos, eu consigo aplicar isso, já começa a ser uma quantia considerável, entendido? Tá? Bom, mas próxima questão. Isso é apenas em pilares de verdade, ok? Tá? Assim como a limitação de estribos. Vamos lá. Essa questão aqui, ó, de 12 diâmetros, é justamente questão de possibilidade de flambagem das barras da armadura, ok? Tá? Então, a questão é que, assim como a limitação de estribos do diâmetro, a necessidade de ramos não é em todo o pilar, ok? Apenas em pilar que realmente é pilar conforme a NBR 1018. Quanto à questão, tá, mas pilar não é uma coisa que fica de pé, não, tá? NBR 1018 deixa bem claro que pilares são elementos lineares retos, ok? Então, uma seção reta, ok? Tá? Usualmente, ok? Não é sempre, na vertical. Okay? Então, usualmente ele fica na vertical, tá? Onde as forças de compressão são preponderantes. Okay? Forças normais, ou seja, não é compressão por momento, por exemplo. Okay? É força axial, é peso, é gravidade, quantas toneladas que aquela peça está suportando. Okay? Tá? Dentro da questão, um pilar de galpão não tem compressão preponderante. Okay? Preponderante principal. Tá? Não, ele vai ter uma compressão pequena. Tá? Ele vai ter flexão preponderante. Tá? Um pilar de um muro de arrimo é flexão preponderante. Um pilar com pé direito elevado, mesmo, eu estou falando de um sobrado de alto padrão, eu tenho um pilar com 6 metros, também vai ser flexão preponderante por causa da grande excentricidade, ok? Ou um pilar de núcleo rígido, onde ele só vai ter necessidade de aço real no caso de vento, ok? Onde a flexão dele vai fazer ele falhar, tá? É muito difícil você ver um pilar de núcleo rígido que está faltando concreto, que ele precisa ter mais concreto ainda. Não, geralmente o que vai acontecer é que o pilar vai falhar na armadura, ok? Por quê? Porque a gente coloca o máximo de concreto para garantir o máximo de inércia, ok? Tá? E outra questão que todos esses exemplos aqui não são um pilar conforme a NBR 1018, não vão ter esses requisitos conforme a NBR 1018. Então, você vê um pilar de galpão, por exemplo, tá? Primeiro que um pilar de galpão não deveria ter uma armadura assim, tá? Mas você vê um pilar de galpão e você vê esses grampos aqui, tá? Pode ter certeza que o engenheiro está queimando dinheiro, não se importa com a economia da obra. Ok? Porque isso aqui é para barras com risco de flambagem, porque tem uma compressão pesadíssima, ok? É isso que tem que imaginar, uma ponte passando aqui em cima, ok? Aí a gente se preocupa com isso, beleza? No caso contrário, o que vai acontecer vai ser flexão, o concreto vai fissurar e o vergalhão vai escoar no estado limite. Não é questão que o vergalhão vai romper de tantas toneladas que tem em cima, não, tá? Então, outra questão que isso a gente não vai ser o pilar, ok? Porque não possui risco de flambagem para armadura comprimida, afinal ela não é necessária para a estabilidade da obra, ok? Só que por outro lado, se eu tenho, por exemplo, uma viga protendida, ok? Uma viga protegida pós-tensionada que mantém uma armadura ainda nela, ela deve ter ramos, ok? Então, isso é muito mais importante numa viga protegida do que o pilar de galpão, ok? Não é só pilar, é só peça vertical, não. É peças com compressão pesada. E toda viga protendida é uma peça com compressão pesada. Esse que é o segredo da proteção. Bom, próxima questão. Isso é apenas com armadura consideravelmente comprimida.
ok? Assim como a limitação de 12 diâmetros, tá? A questão aqui é barras comprimidas. Tá? Quanto menor a compressão, menor a flambagem. Tanto que a norma fala o quê? O espaçamento longitudinal de estribos para pilares, tá? Tenta que se for pilar não vai conseguir isso aqui, para garantir o posicionamento, impedir a flambagem das barras longitudinais, justamente questão de compressão, ok? E garantir a costura das emendas de barras longitudinais, deve ser igual ou inferior aos seguintes valores. Isso tudo está falando o quê? Peça comprimida, tá? 200 milímetros, menor dimensão de seção, ou 24 diâmetros para CA25, 12 diâmetros para CA50. Por que ele tem esse 24 aqui? Eu não sei, porque o diâmetro mínimo é 10, e 10 vezes 24 já dá 240 e o limite é 200, ok? Tá? Mas a questão é, ela não deixa claro o quê? Que se a gente usar menos do aço, né? Se eu considerar CA25, eu posso colocar o dobro de espaçamento, ok? Está dentro da norma, ok? Então, em qualquer pilar onde não é necessário mais que 250 MPa nos vergalhões, e isso acontece praticamente em todo o prédio, okay? Você vai pegar um pilar de um prédio, na base ele vai ter uma armadura considerável, tá? Mas a cada andar que sobe a armadura reduz drasticamente, tá? E a gente está falando tipo um prédio lá, de 10 andares, do sexto para cima é tudo armadura mínima, ok? Tá? E geralmente ali tem que verificar qual andar, provavelmente isso é dimensionado exato, não tem como dimensionar isso aqui, tá? Mas geralmente ali, sétimo ou oitavo andar, muitas vezes já nem precisa mais desses ramos, ok? E dependendo do projeto, a partir do terceiro, quarto andar também não é necessário, vai depender da qualidade do projeto e do planejamento, ok? Tá? Dentro da questão que, se a gente for ter uma tensão abaixo de 250 MPa, os estribos podem ser afastados 24 diâmetros, ou seja, mesmo em pilar armado com ferro de 10, é possível passar 20 centímetros, se não houver uma pressão pesada. Só aqui, ok, eu não eliminei os ramos, mas eu afastei eles para 20 centímetros, não 12, que é o limite para uma barra de 10 milímetros em compressão pesada, ok? Além disso, ainda é possível fazer o quê? Verificar os vergalhões comprimidos com 250 MPa, ok? Mas os tracionados com 500, e daí trabalhar geral com espaçamento de 200 centímetros, 200 milímetros, 20 centímetros. Tá? Ou ainda é possível o quê? Ignorar os vergalhões comprimidos, e daí se eu ignorar eles no dimensionamento, ok, vou perder um pouquinho da resistência, mas eu consigo eliminar totalmente os ramos. Tá? E muitas vezes a gente vai ter uma folga em resistência em alguns elementos, novamente como eu falei, último andar de prédio, que é praticamente como padrão. Entendido a situação? Tá? Tudo isso é questão que, se a gente for seguir o software vai armar. Aí ele vai colocar aquilo lá sempre. Por quê? Porque ele vai seguir essas regras aqui. Ele não vai chegar. Ele foi programado para essas regras, mas ele não foi programado para analisar essa situação de impedir flambagem de bases longitudinais. Ok? Nenhum software de mercado atualmente verifica isso. Ok? É uma diferença pequena? Bom, você vai pensar, ok, os ramos aqui é pouquinha coisa, correto? Não é muita coisa. Tá? É R$50 por pilar por andar, mas dá uma diferença total da obra, ok? E é uma otimização que pode ser aplicada não só no custo da obra, mas a facilidade de execução. Porque, imagina, esse que eu estou mostrando um pilar pequeno, mas imagina um pilar de 20 por 80, 20 por 90, tá? Ou até um pilar maior, sabe? 25 por 120, uma coisa assim. Tá? O que vai acontecer é que um pilar desses, se eu for realmente colocar todos os ramos obrigatórios normativamente, para todos os casos, mesmo quando não existe a necessidade normativa, mas eu estou só seguindo os requisitos gerais que estão na norma, ok? O que vai acontecer é que vai ser muito mais complicado de montar, ok? Cada ramo aqui tem que ser planejado, tem que ser dobrado, tá? Vai gerar um congestionamento de aço. Em transpasse, isso aqui é uma dor de cabeça, porque tem que abraçar os dois vergalhões, ok? E daí o ramo tem que ser mais aberto, daí começa a dificultar a execução, ok? Então, é questão de que realmente complica consideravelmente a execução nesses casos, ok? Tá? E, por questão final, tá? Isso também é um problema para pilares circulares. Por quê? Bom, porque a questão vou voltar para cá, está aqui na norma, ó. Os estribos poligonais, um círculo é um polígono? Não, um círculo é um círculo. Garantem contra a flambagem das barras longitudinais em seus cantos, ok? Agora eu quero que você desenhe um círculo e encontre o canto desse círculo. Vai ser difícil. Ok? Então, o que vai acontecer é o quê? Em todo pilar circular, o estribo não faz nada. Okay? Tá? O estribo está ali só para a questão de, digamos, a amarração da estrutura e suportar cortante, mas ele não gera impedimento de flambagem, porque não tem quina. Ok? Tá? Então, qualquer pilar circular, exceto no caso de pilares com estribos sextavados, e isso eu estou agora, Gilberto, eu vou seguir a norma, vou sempre colocar esses estribos aqui, ok, tá? Então, se for fazer algum pilar circular, eu tenho que seguir isso aqui da norma também. Okay? Daí que vai acontecer o seguinte,
pilares circulares, certo? No caso, pilares com estribos sextavados, tá? Que tem caso de estribos sextavados, isso é uma questão específica, tá? Não vão gerar um travamento adequado. Tá? E entra a questão que no caso de estacas ou de pilares com seção com folga e pressão baixa, ok? Tá? E mal bem é muito fácil atingir isso, ainda mais um pilar circular, mas a questão é, as soluções anteriores, essas soluções aqui resolvem, ok? Então isso aqui eu estou desenhando se a gente for seguir a risca exatamente esse requisito da norma sem preocupar com o texto que está escrito em cima, ok? Tá? Apenas em pilares solicitados próximo ao limite, deve-se buscar a possibilidade de travamento especial, tá? E isso seria um exemplo de uma armadura que seria necessária, tecnicamente falando, normativamente falando, estruturalmente falando, em um pilar circular com alta compressão. Não qualquer pilar circular com alta compressão que eu preciso usar o aço para auxiliar na compressão, ok? Tá? Geralmente você vai ver muito software que dimensiona aqui com o estribo circular como um todo, travando todas as barras, mas não trava nenhuma, porque não é um polígono, ok? Tá? Vai ser necessário todos esses ramos aqui intermediários, ok? Cada quanto? Cada 20 diâmetros como base, dizendo aquela questão de 20 diâmetros, ok? Vão ser várias barras, ou dependendo do caso, tribos justapostos aqui e tudo mais, mas é uma dor de cabeça considerável que não faz sentido, por quê? Porque isso aqui tudo é plombagem das barras longitudinais se elas estiverem em compressão pesada, ok? Entendido isso aqui? Então, porque no final, né, remover ramos e analisar o custo dos estribos é uma otimização, e ok, é pequena, tá? E é ignorada por softwares, mas permite uma redução de custos, tá? Eu demonstro complicar na prática isso aqui, tá? Pegando um projeto real e demonstrando isso na prática, tá? Assim como várias outras otimizações dentro dos meus cursos de concreto armado. Okay? Na verdade, o curso 2 também tem um pouquinho pretendido, mas a questão é, os meus cursos de concreto, in situ, tecnicamente, eu demonstro justamente essa questão, que é uma otimização pequena, okay? Não é uma questão que vai salvar um projeto mal feito, mas é uma questão que garante uma economia maior na obra e facilidade de execução. Ok? Tá? Manda um ferreiro dobrar um pilar com 10 ferros 10, manda dobrar com 4 ferros 16, tá? E colocar só estribo 5K19, colocar 5K12, colocar ramos, tá? Isso é uma dor de cabeça para a obra, que você preferiu gastar o dobro de estribos e não ter que se preocupar com esse ramo aqui, que realmente ele dificulta bastante a execução, beleza? Mas por enquanto seria isso então.